Nesta edição, o programa TV Direitos Humanos aborda o seguinte tema: crimes da ditadura, anistia ou impunidade? Para falar sobre isso, convidamos Bruno Galindo, professor da Universidade Federal de Pernambuco e presidente da Comissão de Direito Constitucional da OAB Pernambuco. Quem também está conosco, nosso debatedor e referência em direitos humanos, é o professor Manuel Moraes. Começa agora o programa TV Direitos Humanos. O TVDH é um projeto da Cátedra Unesco-Unicap de Direitos Humanos, Dom Helder Câmara, produzido pela Escola de Educomunicação e Direitos Humanos da Unicap, a EduComDH, numa parceria com a Cátedra Luiz Beltrão de Comunicação. A Lei número 6.683 é conhecida como Lei da Anistia, promulgada no dia 28 de agosto de 1979. Exilados puderam retornar ao Brasil, processos foram extintos e clandestinos não precisaram mais se esconder do Estado. Elaborada pela equipe do general Figueiredo, essa mesma lei foi aplicada a militares que mataram e torturaram durante a repressão. Depois de mais de 40 anos em vigor, a Lei da Anistia ainda é objeto de muito debate. Professor Bruno Galindo, muito obrigado pela participação no nosso programa. Primeira pergunta: por que se discute tanto até hoje a Lei da Anistia? Seja bem-vindo. Muito obrigado, Juliano. Obrigado também, Manuel, pelo convite tão generoso, né? Aqui a um tema que é objeto de minhas pesquisas no âmbito da universidade. Juliano, um cumprimento também, claro, aos seus espectadores. Eu penso que isso está associado a muita coisa mal resolvida do nosso processo, do que a gente chama de justiça de transição, né? Que é um termo que foi, na verdade, criado por uma professora norte-americana, na verdade argentina, de nascimento norte-americana naturalizada, que é a professora Ruth Teitel, né? Que ela criou esse termo justiça de transição lá nos anos 90 para caracterizar períodos em que países saem ou de guerras civis ou de guerras mais abrangentes ou de regimes autoritários e que precisam resolver certas, que a gente poderia dizer, certas feridas desse período, em que, como são períodos em afirmação de regimes autoritários, nós temos normalmente uma quantidade de violações de direitos humanos muito maior do que em períodos democráticos, né? Tanto em períodos democráticos como em períodos autoritários, nós temos muitas violações de direitos humanos. A diferença é como cada um desses regimes tratam essas violações, porque enquanto os Estados democráticos tentam reprimir essas violações, punindo os violadores e trabalhando uma educação para os direitos humanos, trabalhando suas forças armadas, suas forças policiais nesse caminho, os Estados autoritários, na verdade, eles precisam desse tipo de repressão. E a depender de como os países trabalham essa superação desse período, é aí que a justiça de transição tem um papel fundamental, nós vamos ver a superação maior ou menor dessas feridas sociais e humanas abertas durante os regimes autoritários. Então, a importância de uma discussão, já parabenizando também pela oportunidade do tema, a importância dessa discussão tanto tempo depois termina sendo muito associada, na minha visão, à necessidade que nós temos de uma pedagogia dos direitos humanos associada à superação dessas feridas abertas. Porque, sem que nós aprendamos com esse passado, a tendência é repeti-lo. E nós vemos, infelizmente, uma situação atual de muito apelo popular de certas ideias autoritárias, né? De certas ideias, digamos assim, que muitos de nós, talvez ingenuamente, pensássemos que estariam superadas, que a população, de um modo geral, entende que a democracia é o melhor dos regimes políticos, que os direitos humanos são para todos, etc. Quando nós vemos que a visão da sociedade como um todo, ela não é tão abrangente assim nesses temas, dessa forma como eu estou colocando, como talvez muitos de nós gostaríamos. Então, isso se deve, e aí, claro, a gente pode discutir aqui ao longo do nosso encontro, isso se deve, em grande medida, ao como nós, particularmente aqui no Brasil, lidamos com esse passado, né, que é diferente, por exemplo, do que até vizinhos nossos, como a Argentina e como o Chile, lidaram com esse mesmo passado. Então, tem muita coisa associada exatamente a isso. Ao longo do programa, a gente vai, né, tentar estabelecer essa perspectiva comparada, né, para visualizar a situação do Brasil comparativamente a outros países, principalmente aos vizinhos. Professor Manuel Moraes,
Porque 40 anos depois a gente ainda debate a lei da anistia. Na prática, em função do simbolismo, né, do significado que a lei da anistia teve, muito bem exposto pelo professor Bruno, que o Brasil é enorme, né, está com ele aqui compartilhando esse espaço. Professor Bruno, como outros pesquisadores que fazem trabalhos e publicações, destacam esse período que nós temos de anistia como um período de alta anistia. Veja, os militares conduziram o processo de redemocratização. E isso deixou uma série de lacunas, porque você tem um processo de impunidade altíssima, né? Todos os agentes da ditadura, só com exceção de um, foi efetivamente transitado e julgado, que foi o caso do Edgar Aquino Duarte, que por acaso é um pernambucano, que foi inclusive da VPE, junto com aqui teve um grupo enorme de pessoas que morreram desse mesmo grupo, né? E a queda está vinculada a Cabo Anselmo, que foi um infiltrado dessa organização, que foi o Edgar Aquino Duarte, e o delegado é o Carlinhos Metralha. Foi o único até agora que uma sentença transitou e julgou na primeira instância, que foi condenado na esfera penal. O resto, todo mundo foi, digamos assim, houve uma espécie de compreensão que houve um acordo, um pacto, né? O Supremo Tribunal Federal, a partir da DPF 153, como ação do controle constitucional, interpretou a lei da anistia como sendo ela necessária para a transição democrática no Brasil. Isso gerou um dano, que é esse retrocesso em relação ao todo da América Latina. Né? Como disse o professor Galindo, assim, a gente deu as costas para a justiça de transição no mundo. É por isso, professor Galindo, que em alguma medida a ideia de anistia é associada à impunidade. Em que medida a anistia pode significar impunidade? Faz sentido pensar a partir dessa perspectiva? Em certo sentido, sim, Juliano. Pegando um gancho com o que Manuel colocou, nós tivemos no Brasil um processo muito, digamos assim, muito diferenciado de justiça de transição comparativamente a outras experiências. Porque o que nós colocamos, né, e como ele bem pontuou, é uma interpretação que prevalece desde o início da vigência da lei da anistia e hoje ela, de certo modo, permaneceu por conta dessa interpretação que o Supremo reafirmou, mas que é uma interpretação equivocada do ponto de vista da sua sintonia com o direito internacional dos direitos humanos e com o que existe digamos assim, de jurisprudência internacional a respeito. Notadamente, no caso do Brasil, jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que é uma corte da qual o Brasil faz parte. O Brasil é signatário do tratado que constitui a Corte e se submete, formalmente falando, à sua jurisdição, o que traz para o Brasil um dever de cumprir essas decisões. E há a jurisprudência na Corte Interamericana ela é pacífica no sentido de que leis de anistia elas não podem significar autoanistia, que, assim, para ficar de uma forma mais palatável para espectadores que não estão acostumados com o linguajar jurídico e tudo mais, significa que nenhum governo, nenhum Estado pode fazer leis de anistia para anistiar os seus próprios agentes. Ou seja, eles podem ser absolvidos em processos caso não se comprove a sua culpa. Não se trata de perseguir, né? Não é como muitas vezes se fala em revanchismo. Revanchismo seria, eu costumo até brincar um pouco com isso, revanchismo seria você torturar os torturadores, e ninguém está propondo isso. Na verdade, se trata de medidas de prevenção, inclusive, de futuras condutas de violações de direitos humanos, exatamente identificando quais agentes praticaram efetivamente crimes, diga-se de passagem que eram crimes, inclusive, de acordo com a legislação da época. Ou seja, não se trata nem de dizer, não, a lei atualmente é uma lei mais dura contra a tortura, ou é uma lei que vai retroagir aquele período, não. A legalidade autoritária, a própria legalidade autoritária, ela não permitia tortura. A legalidade autoritária ela não permitia execuções extrajudiciais. Então, assim, é um engano pensar que vamos fazer a lei retroagir, vamos punir retroativamente. Na verdade, não se trata disso. Se trata, inclusive, de aplicar o que se tinha de legislação à época e com todas as garantias. Quer dizer, alguém que, porventura, viesse a ser processado criminalmente, teria todas, diferentemente do que muitos desses agentes deram às suas vítimas, né? Que não tiveram direito a nenhum tipo de defesa. Nesse caso, eles teriam contraditório, teriam ampla defesa.
caso as provas não fossem robustas o suficiente, eles devem ser absolvidos. Quer dizer, é um processo regular, normal, de acordo com todos os trâmites normais do devido processo legal. Agora, simplesmente esquecer isso, simplesmente se anistiar, foi uma opção que, a meu ver, e falo isso não só por opinião pessoal, mas também com base na jurisprudência internacional e na experiência de outros países, é algo que fez muito mal ao Brasil. E a gente tem uma situação talvez de um apelo autoritário maior, uma espécie de popularização do autoritarismo maior no Brasil do que em outros países, que talvez tenha uma correlação entre uma coisa e outra, e a gente precisa investigar bem isso. Perfeito. No próximo bloco tem a reportagem de Isadora Cavalcante, que fala sobre tortura nos dias de hoje. É daqui a pouco. Estamos de volta com o segundo bloco do TVDH, que nesta edição traz como tema crimes da ditadura, anistia ou impunidade. E a gente começa esse bloco com a reportagem de Isadora Cavalcante sobre tortura nos dias atuais. Vamos ver. Após 37 anos do fim da ditadura aqui no Brasil, será que ainda existe tortura no país? Só foi em 1997 que foi criada a Lei 9.455, que criminaliza a tortura. O Mecanismo de Prevenção e Combate à Tortura é um órgão autônomo dentro do governo de Pernambuco. Os peritos do órgão trabalham para constatar violações e elaborar relatórios com recomendações às demais autoridades competentes. Uma das peritas do estado de Pernambuco fala sobre a criação do mecanismo. O Mecanismo de Pernambuco ele foi instituído pela Lei 14.863 de 2012, mas é interessante destacar que ele surge a partir da ratificação do Brasil do protocolo facultativo à Convenção contra a Tortura da ONU. Esse protocolo ele gera para os estados que o assinam e o aprovam essa obrigação de instituir mecanismos nesse estado que adotou o protocolo. Então, a partir daí, da aprovação pelo Estado brasileiro, se gerou essa obrigação legal de instituir mecanismos e, a partir daí, alguns estados federativos começaram a criar os seus, sendo Pernambuco um desses que está em funcionamento desde o ano de 2015. Segundo o Departamento Penitenciário Nacional, em 2021, haviam 811 mil presidiários. No Maracanã, cabem 78.838 pessoas. Precisaria de mais de 10 estádios desse para caber toda a população penitenciária. Das 1.381 unidades prisionais, 997 têm mais de 100% da capacidade ocupada e outros 276 estão com ocupação superior a 200%. Sobram vagas em apenas 363 prisões. A perita Mariana Santa Cruz explica a relação da tortura com a superlotação. No momento que eu pego um ser humano, eu me submeto a um tratamento cruel e degradante, eu estou, sim, infringindo a ele uma tortura, sim, uma tortura psicológica. E existe também a tortura física, que a gente identificou em inúmeras inspeções ou em denúncias que a gente recebeu. Geralmente vem de familiares de pessoas que estão presas, recolhidas no sistema prisional, e a gente, ao chegar no espaço que ele está sob custódia, aquele preso, a gente identifica, sim, que ele sofreu tortura, muitas vezes por parte de outros presos, certo? Que exercem ou uma concessão, ou tem um poder de domínio sobre os demais. E ela existe, sim, inclusive, em muitos casos, a gente requisitou a abertura de inquérito policial. Mas, como diz a socióloga, há também outros tipos de tortura no Brasil atual. A tortura, ela é o caso mais extremo dessa arbitrariedade, porque é quando você vê o seu corpo ser exposto a essa arbitrariedade do desejo, da vontade, da sanha sanguinária do outro, sem nenhuma proteção. Aquele que deveria lhe proteger é aquele que lhe violenta. E foi armado, foi equipado, foi autorizado, sem o ser, pelo próprio Estado. Continuando então aqui a discussão sobre a tortura nos dias atuais, né? A gente encerrou o primeiro bloco, professor Bruno Galindo, agora eu vou passar a bola para o professor Manuel Moraes.
Quando a gente pensa em tortura, normalmente se associa a períodos, né, autoritários. Né? O professor Bruno Galindo falou no início que não necessariamente a violação ocorre durante os regimes autoritários, mas também em períodos de democracia. Professor Manuel Moraes, o que dizer sobre a prática de tortura nos dias atuais? Como ela se caracteriza? Quais são os tipos mais comuns? Nós temos as chamadas unidades prisionais, né, que são monitoradas pelo Mecanismo Estadual de Prevenção e Combate à Tortura. Esses espaços, infelizmente, em função de toda uma situação de precariedade, né, você tem uma forte tendência à reprodução da tortura. Né? Então, as denúncias de tortura nas unidades prisionais são praticamente cotidianas. Né? E o mecanismo estadual, assim como o mecanismo nacional, são mecanismos que estão vinculados a um tratado internacional que o Brasil faz parte de prevenção e combate à tortura. Mas a tortura também pode acontecer em ambientes privados, né? Ou seja, no ambiente doméstico, por exemplo. Né? Você pode ter a tortura familiar, as pessoas têm a tortura também não só física, mas também a tortura psicológica. Esse tratado que o Brasil é signatário compreende tortura de uma forma muito mais ampla e, portanto, gera um amplo arco de responsabilização. Então, para isso é preciso que se denuncie a tortura, é preciso que se fale, se relate, né? É preciso que se haja um processo de investigação para que não haja impunidade. Professor Bruno Galindo, a teoria social prevê que essa transição, né, quando se sai de um regime autoritário para uma democracia, essa transição ela não acontece, né, do dia para a noite, não significa que a partir daquele momento tudo vai funcionar de acordo com o que se espera no regime democrático. Vê ali uma cultura, um legado autoritário. E aí no primeiro bloco o senhor tocou nesse assunto, né? E aí eu pergunto, em que medida a tortura que se observa hoje, sobretudo no sistema carcerário, pode ser associada a essa cultura autoritária, sobretudo quando a gente pensa nas instituições coercitivas, né, sobretudo a polícia? Veja, eu penso que, do ponto de vista da violação de direitos humanos, a gente termina tendo mais uma continuidade do que uma ruptura com isso aí. E você pontuou algo muito interessante. Essas transições, elas não são um ponto de ruptura radical com o passado, normalmente, pelo menos. Porque o que é que nós temos? Nós temos toda uma construção de uma cultura autoritária que, por mais que nós possamos dizer que, por exemplo, a partir de 1985 o Brasil se redemocratiza, volta a ter um presidente civil, os militares voltam para a caserna e deixam de governar, isso não significa automaticamente que o regime democrático tomou corpo e dominou as instituições. Por quê? Porque nós temos um problema, eu diria, de cultura institucional. Talvez esse seja um dos principais problemas associados a isso. Existem alguns estudos que hoje, de certo modo, tentam mapear essa questão de como a cultura das instituições reproduz esse legado autoritário mesmo num Estado democrático, né? Mesmo num regime democrático. Então, o que é que a gente tem? Claro que é melhor na democracia do que num regime autoritário, mas a democracia ela surge formalmente, mas do ponto de vista concreto e material, as pessoas ainda estão associadas àquela cultura que receberam. E essa cultura é uma cultura autoritária. Sendo uma cultura autoritária, isso vai se reproduzindo nas instituições, e principalmente instituições, por exemplo, que estão associadas ao combate ao crime, né, como as nossas polícias, as nossas forças armadas, no caso que não estão associadas ao combate ao crime, mas são forças armadas também. E do ponto de vista da transformação de uma cultura institucional, talvez tenha sido um dos pontos mais falhos da justiça de transição no Brasil. Eu poderia, grosso modo, dizer o seguinte: a justiça de transição no Brasil, ela funcionou razoavelmente em dois setores. O setor de reparação, no caso de indenizações a vítimas que conseguiram provar, e a gente teve um trabalho muito, muito interessante da Comissão da Anistia do Ministério da Justiça, que hoje está esvaziada, mas que durante um tempo trabalhou muito bem nesse aspecto, né, de reconhecer anistiados políticos, no caso pessoas que sofreram a repressão, e na medida em que fossem provados danos do ponto de vista materiais, indenizações. Então ocorreu isso. E também no caso, que o Manuel pode falar muito melhor do que eu, porque ele foi membro da Comissão Estadual da Verdade e da Memória, esse segmento da Verdade e Memória, que também está sendo comprometido com decisões como a decisão recente aqui da Justiça Federal de Pernambuco, determinando o apagamento de nomes do relatório da Comissão Nacional da Verdade. Mas as comissões da verdade, tanto a estadual, no caso
Eu conheço um pouco mais o trabalho da de Pernambuco, mas tem outras comissões que trabalharam muito bem também, como a própria Comissão Nacional da Verdade, com todos os problemas, com todas as dificuldades e com insuficiências, claro, mas elas trabalharam, de um modo geral, prestaram um grande serviço nesse aspecto. Agora, outros dois aspectos da justiça de transição nós estamos devendo muito. Um deles é a cultura institucional, né, que eu estava chamando a atenção, ou seja, nossas forças armadas, aí, considerando não só Exército, Marinha Aeronáutica, mas também polícias militares, principalmente, como também no campo da impunidade, né, do fato de praticamente não termos nenhum tipo de punição ao longo desses anos em relação a pessoas que cometeram crimes de lesa humanidade no período da ditadura. São dois aspectos que o Brasil, especificamente o Brasil, deve muito, e isso se reflete na própria situação da prática cotidiana de tortura, por exemplo, como o Manuel chamou a atenção, em unidades prisionais e em pessoas que estão sob a responsabilidade do Estado e ainda assim sofrendo esse tipo de tortura. Por quê? Se um preso, se é retirado de alguém a sua liberdade, isso não significa que os outros direitos foram retirados, né? E um deles é a integridade física. Então, o Estado pode encarcerar alguém, mas ele não pode torturar essa pessoa que está encarcerada, né? Isso é completamente anticivilizado e precisa ser visto dentro desse contexto. A gente vai estourar um pouquinho o tempo desse bloco, mas eu queria perguntar ao professor Manuel Moraes em que medida a discussão sobre desmilitarização, né, das forças policiais passa, né, por esse assunto. Excelente pergunta, Juliano, porque essa foi uma recomendação do relatório da Nacional, da Comissão Nacional, como também da nossa Comissão Estadual. A desmilitarização ela é fundamental, ao nosso ver, porque ela, na verdade, como disse bem o professor Bruno Galindo, a doutrina da segurança nacional era uma filosofia de Estado que foi permeada, né, na verdade, de legitimação de uma legalidade autoritária. Antônio Pereira, que é um grande pesquisador, inclusive, ele defende isso na sua tese, né, a legalidade autoritária, porque houve uma associação entre a justiça participou ativamente do golpe militar, por isso que a gente fala de golpe civil-militar, com a participação de movimentos sociais, da CNBB, da OAB, não é? Então, o golpe foi civil-militar, mas o governo foi militar. Então, houve, durante o golpe, né, por exemplo, existem alguns autores que falam de golpe dentro do golpe, né, que é quando a sociedade civil que apoiou o golpe foi se afastando da própria ditadura militar, e essa ruptura se deu a partir dos assassinatos que a ditadura foi praticando, por conta do que Bruno Galindo chamou a atenção. Porque na Constituição, mesmo aquela, né, carta constitucional, que a gente chama, né, uma carta constitucional imposta pelos militares, era crime a tortura. Então eles equipam os órgãos de serviço de segurança, né, com serviços de inteligência, chamados DOPS, mas que já existia antes de 64, na ditadura do Estado Novo, e que transita para a ditadura, né, a mais recente, e você tem a criação do DOI-CODE. No próximo bloco, tem o quadro Fala Povo. Del Souza foi às ruas para perguntar: você acha que ainda há tortura no Brasil? A gente volta daqui a pouco. Estamos de volta com o terceiro bloco do TVDH, que nesta edição aborda o tema Crimes da Ditadura, anistia ou impunidade? E a gente conta com a presença do professor Bruno Galindo, presidente da Comissão de Direito Constitucional da OAB. Antes da gente ir para o quadro Fala Povo, o professor Manuel gostaria de complementar algo que a gente discutiu no bloco anterior, né, sobre desmilitarização. Explica melhor, professor Manuel, o que seria isso? É apenas tão somente para dizer o seguinte: desmilitarizar não é retirar a farda da polícia, não é deixá-la de ser ostensiva. Ela continua tendo equipamentos necessários, ela precisa ter uma estrutura, né, e uma hierarquia, mas ela não terá uma doutrina militar, porque na prática, por conta daquilo que eu falava, aquela doutrina de segurança nacional, ela criou os militares, nas polícias militares, uma espécie de força de reserva, uma forte influência da ideia de um combate ao inimigo interno. Então, os policiais não se preparam para serem policiais, eles se preparam para combater o inimigo é a sociedade. Então, isso é incompatível. Isso acaba se refletindo nos excessos. Nos excessos, isso é incompatível com a doutrina do que é uma polícia. A polícia começa em Londres, tem toda uma filosofia civil,
E por isso que a gente defende a desmilitarização. Ela pode ter farda, como é o caso da Polícia Federal. Sim. Tem farda, tem equipamento, né? Polícia Rodoviária Federal, carreira única. Né? Você tem uma estrutura em que qualquer policial federal pode chegar à condição de superintendente da Polícia Federal. Não é o que acontece com as polícias militares. Porque você sabe que existe um escalonamento, o PM não necessariamente ele chegará à condição de coronel. Então essa estrutura, ela hoje, inclusive, ela é combatida pelos próprios policiais militares. As greves seguintes que aconteceram no Brasil, elas têm demonstrado um esgarçamento desse modelo de segurança pública que é herança da ditadura militar. E esse modelo não militarizado está associado a países com democracias mais saudáveis, isso, né, mais estáveis. Alemanha, a esmagadora maioria dos países, eles têm exatamente uma polícia ostensiva, com todos esses equipamentos, com combate ostensivo ao crime, mas não militar, não seguindo essa filosofia, como o Manuel bem colocou, de combate ao inimigo. Né, porque são coisas muito diferentes entre a função de... Por isso que, por exemplo, as Forças Armadas, elas não podem fazer o papel de polícia muitas vezes. Vamos colocar as Forças Armadas para fazer, porque a polícia militar está, entre aspas, de greve, porque a polícia militar nem poderia. Do ponto de vista legal, não poderia fazer greve. Mas, assim, não funciona porque o militar ele não está preparado para esse policiamento. Ele está preparado para a guerra, para o combate ao inimigo. Então, assim, trazer essa filosofia para dentro da polícia é colocar, na verdade, a polícia contra a sociedade. Já uma visão de uma polícia mais comunitária, mais preventiva em muitos aspectos, sem a filosofia militar, embora ostensiva, fardada, com armas, etc., é outra perspectiva. Implica justamente a mudança de cultura, né? Esse processo cultura de mudança institucional, de como eu estava chamando a atenção. Agora a gente acompanha o quadro Fala Povo. Você acha que existe tortura no Brasil de hoje? Del Souza foi procurar saber com pessoas na rua. A Lei 9.455 definiu o crime de tortura no Brasil. Segundo o dispositivo, o ato de constranger alguém com violência, ameaça física ou mental, ou até mesmo aplicar castigo pessoal e de caráter preventivo é considerado tortura. Porém, para muitas pessoas, o crime está relacionado com a ditadura militar, ocorrida entre os anos de 1964 a 1985. Diante disso, a nossa equipe foi às ruas para saber do povo. Ainda hoje, no Brasil, existe tortura? Existe tortura, sim. Tortura desde o âmbito familiar, como de trabalho, tortura que vem da política, né, que todo mundo sofre. Existem vários tipos de tortura, né? Um trabalho escravo vamos dizer... Acredito que agora um trabalho escravo, que eu me lembro no momento agora que vem na mente só. Eu acredito que não, porque a nossa lei proíbe tortura, até é um crime hediondo torturar as pessoas e isso não pode acontecer de hipótese alguma. Eu sei que no passado, na ditadura militar, existiu tortura. Eu acredito que não como antigamente, que era extremamente aberto, mas de forma enrustida ainda existe. Principalmente com pessoas com menores condições e que não são tão definidas pela sociedade. Então, esses últimos casos que a gente vê de pessoas negras que não têm tanta condição econômica, entre os supermercados já são acusadas de roubo, tem tortura. Quando a gente fala em tortura nos dias atuais, eu confesso a vocês, eu fico surpreso ao saber que a tortura só passa a ser tipificada como crime a partir de uma lei de 1997. Eu pergunto a vocês, professor Manuel Moraes, por que só em 1997 a tortura passa a ser tipificada como crime? O que é que isso significa dentro desse contexto, a partir de uma perspectiva histórica, né, que a gente tem conversado aqui, de um processo de redemocratização? O que é que significa isso? Na verdade, o Código Penal e a própria lei constitucional anterior à Ordem Constitucional de 88, 76, já previa a tortura como um crime e, portanto, era criminalizado. Né? Você tem a questão da lesão corporal, você tem uma interpretação genérica que combatia e enfrentava a questão da tortura. O problema da tortura é que tortura ela tem tratados internacionais, que o Brasil passou a fazer a partir da redemocratização de 88. Então, essa lei já é o processo, digamos assim, de desdobramento da ordem constitucional e da ordem convencional, ou seja, o fato do Brasil participar, como disse o Galindo,
dos direitos humanos, dos tratados que o Brasil recepciona, né? Então você tem aí a necessidade, veja, de reconhecer o crime de tortura, porque a tortura ela é uma coisa muito específica, porque ela pode ser feita, como eu te disse, de forma psicológica. Muitos dos torturados durante a ditadura militar, só o fato de você ser levado a uma delegacia do DOI-CODE, naquele contexto, não é? Você ser detido à noite em sua casa e você não tem ordem de prisão, aquilo ali já é uma tortura, independente de torturas físicas que você venha a sofrer. Então, o tema da tortura é muito abrangente e envolve uma série de mecanismos para também você enfrentá-lo, porque não é só você, digamos assim, enfrentar a prisão do torturador. Você também tem que cuidar da vítima. Então existe o Protocolo de Istambul, que é um protocolo, uma legislação especial internacional, que visa como você desenvolver um cuidado, um atendimento especial para essas vítimas de tortura, que seria uma política pública. E é exatamente nessa política pública que nasce, por exemplo, as comissões da verdade, não é? A tentativa de criar um ambiente de trazer à tona as graves violações que a ditadura praticou e que essa população que ainda viveu isso não teve isso reconhecido. Então isso também é uma situação de revitimização, né? Porque você não tem o reconhecimento da sociedade de que aquilo ali é crime, que aquilo é crime contra a humanidade, não é? Então existe todo um conjunto de elementos de política pública que envolve mecanismo de prevenção, a necessidade de reparação, a necessidade de reforma das instituições, para que não se repita, para que jamais aconteça, né, que ambientes que são do Estado, né, venham se tornar centros de tortura, centros de difusão desse tipo de prática na sociedade brasileira. Professor Bruno Galindo, o que dizer dos mecanismos de prevenção e combate à tortura atualmente no Brasil? Que avaliação o senhor faz? Olha, eu diria, Juliano, que nós hoje já temos mais mecanismos, né? Tanto do ponto de vista da criação de centros e departamentos, como o Manuel já colocou aqui, né? Como também do ponto de vista de políticas mais estruturadas, né? Quer dizer, se a gente faz um comparativo com o passado, nós temos de fato uma evolução nesse aspecto. Só que é uma evolução ainda muito tênue e muito atrapalhada, eu acho que, por um lado, pelo atual momento político brasileiro, como eu estava dizendo, de uma certa ascensão de uma popularidade de ideias autoritárias, e que, ao mesmo tempo, isso é corroborado com um certo incentivo social que, claro, longe de mim defender qualquer tipo de censura, seja meios de comunicação, seja a arte, filmes, etc., mas nós temos, de certo modo, às vezes até em peças cinematográficas, uma certa glamorização da tortura. Se você observa alguns filmes, por exemplo, em que os policiais praticam uma determinada tortura e ali extraem uma informação e aquilo ali leva à prisão de outros. Ou seja, é como se ali passasse uma mensagem subliminar para a sociedade de que a tortura ela pode ser ruim, mas ela pode ser interessante em alguns momentos, né? Sem falar na indústria de games, né? Os games, então nem se fala, os games de guerra. Então você tem essa glamorização de se colocar isso como uma possibilidade. Aí, não, mas tudo bem, não é a melhor das práticas, mas quer dizer, você vê no nosso cotidiano pessoas, quando a gente começa a conversar, sair um pouco de bolhas de intelectuais ou coisas dessa natureza, você vê pessoas assim, dizendo isso com muita naturalidade. Não, mas se foi e conseguiu prender o bandido que tinha... Como se isso fosse justificável e como se nós não pudéssemos, pela via da tortura, inclusive ter inúmeras outras possibilidades, inclusive de se mentir em juízo, de se fabricar depoimentos, de se incriminar pessoas que, na verdade, não foram efetivamente as cometedoras de crimes e uma série de abusos que ocorrem dentro desse contexto. Então, assim... esses mecanismos, eles hoje já existem, hoje nós temos uma legislação melhor do que tinha, porque na época, assim, já que colocamos aí, você abriu a questão da lei contra a tortura ser de 1997, mas veja bem, a gente tem ali uma lei específica sobre tortura, mas anteriormente nós tínhamos leis em relação, por exemplo, a lesões corporais, o Código Penal já prevê isso, e tortura, pelo menos do ponto de vista físico, sempre vai ocasionar lesões corporais. Nós tínhamos já a lei de abuso de autoridade, você podia até discutir, não, é uma lei muito branda, mas tínhamos uma lei de abuso de autoridade dos anos 60, inclusive, né? Então,
nós já tínhamos mecanismos. Esses mecanismos avançaram, mas considerando a própria complexidade da sociedade atual, eu penso que eles ainda não acompanham a necessidade, ou seja, há um hiato aí entre o que a gente tem de demanda e da quantidade de crimes dessa natureza que são cometidos e aquilo que esses mecanismos dão conta. Nós ainda temos um fosso imenso entre teoria e prática, digamos assim. Ok. No próximo bloco tem o quadro Educar para os Direitos Humanos. É quando nosso convidado responde a uma pergunta feita por você que acompanha o TVDH. A gente volta daqui a pouco. De volta com o quarto bloco do TVDH de hoje, que aborda o tema Crimes da Ditadura, Anistia ou Impunidade. Eu e o professor Manuel Moraes recebemos Bruno Galindo, presidente da Comissão de Direito Constitucional da OAB Pernambuco e professor da UFPE. E agora é hora de Bruno e Manuel responderem a uma pergunta enviada por quem acompanha nosso programa. É hora do quadro Educar para os Direitos Humanos, com o repórter Micael Moraes. No dia 1º de abril de 1964, se instaurou no Brasil um regime militar que durou 21 anos. Esse episódio da nossa história, marcado por violações aos direitos humanos, teve, como afirmam historiadores, o apoio dos Estados Unidos no curso do golpe. E sobre isso, a estudante de jornalismo Vitória Floro tem uma pergunta para o debate de hoje do TVDH. A minha pergunta é sobre essa relação de que muitas pessoas pensam que a ditadura militar foi uma ação apenas de cunho militarista, só que já existem provas de que os Estados Unidos interferiu diretamente, implantando e ajudando a implantar diversos regimes antidemocráticos na América Latina inteira, inclusive aqui no Brasil. E aí eu queria saber, de lá para cá, o que mudou nessa maneira dos Estados Unidos controlar a política desses países emergentes, principalmente o Brasil. A gente agradece então a participação de Vitória Floro e já passa a pergunta para Bruno e depois para Manuel. Bruno. Bom, Vitória, é uma pergunta complexa, né? Porque ela envolve, na verdade, assuntos que dizem respeito à política exterior, a como os Estados Unidos... De fato, nós temos documentos fartamente comprovando a presença disso, porque nós vivíamos aquele cenário de Guerra Fria, de Estados Unidos e União Soviética, então essa busca por espaços, e os Estados Unidos queriam manter a América Latina de certo modo, como um seu quintal e, claro, evitar o surgimento de novas Cubas, por exemplo, né, que já tinha surgido ali exatamente naquele contexto. Hoje eu penso que a coisa tem tendido para algo diferente, né, para o que os estudiosos de direito político internacional falam de soft power, né, ou seja, um poder sofisticado. Embora essa situação, a gente está meio que no olho do furacão, então pode ser até que o que eu esteja dizendo já esteja anacrônico, não é? Porque estamos no olho do furacão, no meio de uma guerra aí com a da Rússia, com a Ucrânia, essa invasão e tudo mais. Pode ser que essa relação se modifique. Mas o que nós tivemos nessas últimas, 3 últimas décadas foi muito mais o soft power, ou seja, esse poder da diplomacia, da economia, né? O dominar por esses caminhos, do que um poder exercido militarmente de modo direto, né? Embora, claro, nós tivemos também esse exercício, mas eu acho que o soft power foi maior do que a guerra propriamente dita. Agora, esse cenário, claro, pode mudar diante dessa situação que a gente hoje verifica aí com a guerra na Ucrânia e outras possibilidades também. Antes de passar para o professor Manuel, vou aproveitar, professor Manuel. Manuel conhece esse livro Pernambuco em Chamas, né, do nosso colega jornalista Vandex Santiago. Recomendo, porque ele trata justamente sobre essa influência e a preocupação do Nordeste não se tornar, a preocupação dos Estados Unidos do Nordeste não se tornar o que seria uma nova Cuba, a preocupação em relação a Miguel Arraes e por aí vai. Professor Manuel, o que é que mudou de lá para cá? Exatamente, veja, na verdade, quando a política americana mudou, depois dos golpes na América Latina, que ela, a CIA, né, engendrou, eles fizeram a Operação Condor. A Operação Condor é filha dessa mudança da política externa americana. E era quando os ditadores se associaram para matar pessoas, né? Sequestrar e torturar. E foram em torno de 30 mil pessoas da América do Sul, América Latina, que foram presas, torturadas, mortas em função desse tipo de planejamento coordenado pelas ditaduras, que foram resultado desse planejamento que havia por parte do que eles chamavam de
proteção hemisférica, hegemonia hemisférica. Eles entendiam que havia necessidade de um plano de defesa hemisférico para uma possível terceira guerra mundial. Então, como eles achavam, como disse o professor Galindo, que havia uma guerra fria, né, e efetivamente existia nesse universo essa interpretação, o Brasil precisava figurar o mais rápido possível ao lado dos Estados Unidos. Essa era a ideia dos militares. Na verdade, só abrindo parênteses, não precisava estar necessariamente alinhado à União Soviética, bastava que estivesse fora da esfera de influência dos Estados Unidos. Já era suficiente para ser uma grande preocupação, né? Então eles entendiam que isso é uma questão de soberania. Em Fernando de Noronha, para você ter uma ideia, já na década de 60, existia um centro avançado de radar em Fernando de Noronha. Isso era secreto, ninguém sabia. Só depois, com os documentos da ditadura que vieram à tona, é que se descobriu que o próprio Fernando de Noronha era um ponto avançado estratégico na estratégia geopolítica de guerra dos Estados Unidos. O Rio Grande do Norte teve uma base militar. Nós tivemos uma parte da base aeronáutica aqui no Recife, era base também compartilhada com os Estados Unidos. Então, essa questão da geopolítica americana envolve o realismo nas relações internacionais, que é uma doutrina, né, que está muito... Todo mundo hoje está retomando esse debate, mas que mostra que os países têm uma visão efetiva sobre as suas relações. E, portanto, as relações de poder são muito mais importantes do que as relações do multilateralismo, né, que seria o fortalecimento das instituições internacionais como ONU ou OEA. Depois do intervalo, vamos para o quinto e último bloco do TVDH de hoje, que aborda o tema crimes da ditadura, anistia ou impunidade. Daqui a pouco a gente volta para o quinto e último bloco. Chegamos ao quinto e último bloco do programa TVDH, que nesta edição traz como tema a pergunta crimes da ditadura, violência ou impunidade? E aí a gente encerra, professor Bruno, esse bloco pensando a partir, né, dessa perspectiva histórica do que a gente discutiu até agora, mas também procurando visualizar o que é que vem aí pela frente, né, o que é que o horizonte sinaliza. E aí eu pergunto então ao senhor para a gente encerrar, depois eu faço a mesma pergunta para o professor Manuel. Que balanço fazer, né? A gente começou falando sobre a lei da anistia e termina agora pensando em balanço e perspectivas daqui para frente. O que é que o senhor diria? Olha, eu diria que o Brasil está muito, assim, de certo modo, reafirmando um pouco do que eu já disse antes, e está muito atrasado em relação a isso, comparando inclusive com nossos vizinhos Argentina e Chile, que tem um processo em que eles passaram por, assim, que fortaleceram uma cultura institucional mais democrática e mais humanista, puniram efetivamente agentes da repressão, inclusive no caso da Argentina, inclusive 2 ex-presidentes chegaram a ser presos, morreram inclusive estavam no cárcere, né? O Pinochet no Chile escapou porque na verdade faleceu antes, mas teve grandes figuras do regime chileno como Manuel Contreras, que era chefe da polícia política, que chegaram a ser encarcerados e tudo mais. E, enfim, isso deu um legado mais positivo nesses países e que não aconteceu no Brasil, como a gente já falei, na popularidade de ideias autoritárias, que passa também por esse processo. Um país que tem, inclusive, um percurso parecido com o nosso é a Espanha. Eu estava lembrando agora, enquanto você falava, eu estava lembrando agora, assisti recentemente o novo filme do Pedro Almodóvar, Mães Paralelas, em que eles terminam o filme escavando uma vala para encontrar ossos de pessoas mortas durante a Guerra Civil Espanhola. Isso 80 anos depois. E na Espanha teve um processo parecido com o do Brasil, de esquecimento disso. Ou seja, são feridas abertas até os dias de hoje. Aliás, o filme é muito interessante nesse aspecto, dentre outros, né? Tem outros aspectos que não valeria a pena a gente chamar a atenção aqui, mas são processos, na verdade, o Brasil se afastou dos nossos vizinhos latino-americanos e se aproximou muito de um processo que é muito ruim, de um modo geral, que é o processo espanhol, né? De completo esquecimento, de uma tentativa de fazer de conta que aquele passado não existe, mas aquilo ali está nas instituições, aquilo ali está na visão que a sociedade tem em relação a tudo isso, e termina no Brasil de forma ainda mais grave, atingindo o nosso próprio momento político, digamos assim, e do ponto de vista institucional, essa difícil transformação
dessa cultura para uma cultura mais humanista, mais democrática. Então, em perspectiva de futuro, eu penso que iniciativas como essa desse programa e iniciativas que possam promover isso continuam sendo muito necessárias, né, porque essa transformação só virá a partir dessas iniciativas. Se não pugnarmos, se não nos esforçarmos para construir uma cultura diferenciada, mais do que uma punição, eu acho que a punição ela é importante porque ela é pedagógica, mas mais do que uma punição é uma transformação cultural. E essa transformação cultural ela tem sido muito difícil aqui no Brasil. Mas nada que a gente não esteja, de certo modo, com nossas atividades, tentando lutar nesse sentido, tentando buscar isso como fim último, que eu acho que é o objetivo de todos nós. Professor Manuel Moraes. A boa notícia é que o Estado de Pernambuco, recentemente, o prefeito da cidade do Recife e o governador assinou um protocolo de intenções na construção do Memorial da Democracia, que é o órgão de continuidade da antiga Comissão da Memória e Verdade aqui de Pernambuco. Então, esse memorial vai ser na casa grande que fica no sítio Trindade. É um espaço extremamente simbólico, porque foi lá a sede do Movimento de Cultura Popular, que tem todo um significado para a educação. E esse protocolo de intenções visa, portanto, criar esse organismo que sucederá, né, do ponto de vista da política pública, as ações, monitoramento das recomendações, né, toda uma série de medidas que precisam ser feitas para se efetivar a justiça de transição. Né? Porque, como diz Galindo, nós não tivemos essa efetividade do Brasil. E esse dano a gente vê, né, na prática no 29 de maio, por exemplo, né, quando policiais atiraram com bala de borracha em 2 pessoas e essas pessoas perderam uma das vistas, né, ficaram cegas de um olho. Então, esse processo, ele vem... Filosofia do combate ao inimigo. Não é verdade? Quer dizer, esse tipo de cena, infelizmente, a gente precisa repudiar. E programas como esse, como disse Galindo, é uma contribuição que a universidade dá para que jamais aconteça, para que não se repita, pelo menos do ponto de vista da nossa utopia, né, professor Juliano, a defesa da dignidade humana acima de qualquer coisa. De certa forma, só para a gente aproveitar esse finalzinho, o senhor falou sobre políticas públicas, a gente sempre procura ressaltar o papel da universidade e também o papel do Estado através de políticas públicas. Esse exemplo a que o senhor se referiu no caso de Pernambuco, seria um caso de destaque nesse contexto do papel do Estado no sentido de incentivar essa reflexão e medidas nesse sentido? Veja, nesse momento, esse protocolo de intenções da efetivação do Memorial da Democracia é extremamente importante. Nós temos o Memorial da Resistência em São Paulo, que já existe há mais de 20 anos, se eu não me engano. É uma experiência muito importante, né, que é ali na Estação da Luz, em São Paulo, e é um projeto muito interessante, mais de 10 anos. Né, que já é bem consolidado em São Paulo, mas, evidentemente, são poucos os espaços de memória. Né? Então, esse anúncio, para a gente, é muito positivo, porque ali você vai dar acesso a todo o acervo da Comissão da Verdade, você vai incentivar a pesquisa. O sítio de Trindade tem 21 escolas ao redor do sítio de Trindade, então você pode fazer uma ação integrada. É muito frequentado por jovens. Né? É fundamental, quer dizer, que você faça uma ação educativa integrando a juventude e fazendo a difusão desse conhecimento que é o direito ao acesso à memória e verdade. Agora, essa experiência não pode ser única, ela tem que ser um ponto de partida de uma política pública, para aí a gente reverter esse quadro, né, de violação de direitos humanos. Infelizmente, o nosso tempo chegou ao fim. Obrigado, professor Bruno Galindo, pela participação aqui no nosso programa, né, Manuel? Eu e o Manuel agradecemos. Muito obrigado a vocês também pelo convite. Estou à disposição. Obrigado. TVDH é um projeto da Cátedra Unesco Unicap de Direitos Humanos do Helder Câmara, produzido pela Escola de Educomunicação e Direitos Humanos da Unicap, a EduComDH, numa parceria com a Cátedra Luiz Beltrão de Comunicação. Acompanhe a gente nas redes sociais e no nosso canal do YouTube. Até a próxima!